Mano, feijoada. você chegou a comentar já um pouco da comédia e tal. Inclusive, eu assisti um podcast que você participou. Você falou várias histórias com o Rabin e tal. E, mano, assim, uma curiosidade. Como foi pra você, tipo, meio que essa mudança de produção de comédia e evento? Como que foi isso aí? Cara, assim, como eu falei, né? Eu parei com a banda, me separei dos caras, eles seguiram. E estão aí até hoje. E aí, na época, eu fiquei meio sem saber o que ia fazer. E aí, era a Copa de 2010. Eu falei, vou pegar um mêsinho de férias. Aí, fiquei a Copa inteira sem fazer nada, só vendo o jogo. Aí, esse meu amigo, que chama Fábio Tume, ele trabalhava num escritório que estava começando a agenciar alguns comediantes. Aí ele falou, pô, cara, a gente tá precisando de produtor lá, você não quer ir lá? Eu falei, beleza, vamos lá. Aí entrei. Aí, nesse escritório, eles tinham um show que chama Comédia ao Vivo, que tá em cartaz até hoje, de sexta-feira no Renaissance. Já era de sexta-feira no Renaissance na época. Eles tinham o Morto de Salto Alto, que era um show de comédia só de mulheres no Beverly Hills, o boteco ali em Moema. E eles tinham vários comediantes no casting deles. Nem todos eram exclusivos, mas eles tinham o direito de vender todo mundo. E era um momento, cara, que a comédia tava... eles achavam, na época, se pensava que talvez não fosse mais muito longe, porque tinha tido aquele primeiro boom com os representadores do CQC, né? Sim. Os caras ainda estavam vivendo daquilo, mas, cara, vinha uma leva logo depois de comediantes muito melhores, na minha opinião. Então, logo que eu entrei, eu olhei e falei, cara, isso vai bombar. Vai dar muito bom ainda, cara. Tem muita gente boa. E se você for analisar, cara, era muito mais simples, cara. Porque a comédia stand-up, a luz tá ok e um microfone está Pode ok. crer. E uma mesa de som que você tenha, um pendrive, um computador, alguma coisa que você possa soltar a trilha. É muito simples, cara. É muito mais simples. Pode crer. Né? A gente hoje tem produções muito legais. Por exemplo, Quatro Amigos é um show que é uma puta produção, cara. Os Barbichas, né? Que os Barbichas não é comédia stand-up, é improviso. Mas também é isso. Eles já requerem um pouco mais. Os Barbichas tem cada um o seu microfone e o headset, tem que estar todo mundo no mesmo esquema. O show de improviso já é uma coisa mais elaborada. Mas o show de comédia stand-up, principalmente quando é um show solo, que comediante precisa, cara? Da luz, o microfone e a trilha que ele vai soltar, ele vai falar 1 hora e acabou. Pode crer. Então eu entrei nesse mundo e falei, cara, que teta. Eu tinha esse lance da pré, que a gente falou antes, então eu sempre ligava pro contratante. Falei, cara, me manda foto, eu quero ver onde é o lugar. E mesmo assim dava um monte de perrengue. Porque você tem, do lado de lá, você tem de tudo. Você tem o cara que tá inexperiente, quer começar a produzir, aí ele erra por inexperiência. Tem o cara que é má vontade, vai falar, foda-se, esse cara vai falar aí que se foda, bota qualquer coisa. E a gente brigava por isso, de ter essa estrutura. Porque, pô, já é tão simples. Então, cumpra essa estrutura mínima, né? Então, senti essa diferença, assim, e eu comecei a trabalhar de um outro lado. Porque aí eu era o contratado, né? Então, eu viajava. Por exemplo, você é comediante, a gente viajava, eu e você. Eu viajei muito com o Rabin, viajei com o Robson Nunes no começo. Eram os caras que eu mais viajava, assim. E aí, eu fiquei menos de um ano nessa empresa. Mas aí eu já vi uma possibilidade, que eu falei, pô, eu posso usar o que eu tenho, o que eu tinha, com esse novo momento. E aí eu comecei a montar os meus shows de comédia. Então eu saí dessa produtora, peguei o primeiro bar, falei, cara, vamos fazer um show de comédia? Falei, meu, o que é isso? Como é que é? Cara, vamos... Sai do teu fim de semana, que é onde você tem balada, onde você vai bombar, vamos pra uma terça, pra uma quarta-feira, cadeirinha, todo mundo sentado. E, cara, os donos de bar adoravam, porque é um público legal, é um público que consome bem. Sim. É um dia que normalmente o bar não tem nada. Então eu fui unindo essas duas coisas aí e comecei. Isso foi em 2011. Eu comecei a fazer o meu primeiro show. E aí, eu fiz de tudo, cara. De todas as formas, assim. Aí você tinha que correr atrás de local. Nesse meio tempo aí, eu trabalhei numa outra produtora, uma época. Tinha o Rodrigo Capella, o Marcelo Marrom, o Dio Machado, que era aqui o Imordido, que era a produtora do Marrom. Depois eu saí dela pra ir trabalhar na casa, no Picadeiro, mas mesmo assim eu ainda tocava os meus shows. Mas durante esse tempo todo eu nunca parei de fazer os meus shows. Então eu pegava, por exemplo, a pessoa tinha um bar. Aí a gente sentia, falava, pô, cara, vamos fazer uma vez por mês? Pra ir vendo então eu tinha 4 bares de quinta. Um era uma pizzaria não sei aonde, não sei que, na outra quinta era não sei o quê, e aí todos funcionavam bem. E aí eu tinha um fixo de terça, e aí ia vendendo esse show. Até que depois de um tempo eu criei coragem pra ir pro teatro.
que foi 2018, que foi um ano, puta, foi muito ruim pra mim, porque a casa fechou, eu já não tava com tantos shows meus, então 2018 foi bem difícil, assim, de reconstrução mesmo. Aí 19 eu fui pro teatro e aí, cara, começou a dar muito certo, muito certo, muito certo, muito certo. Eu tava no Teatro Santo Agostinho. Aí o final de 19, virada de 20, eu tava estourado, tava muito bem, cara. Meu show era semanal, sold out. Aí veio o coronavírus. E do dia 8 de março pro dia 15 eu não tive mais show. E aí, daí então eu tentei fazer umas outras coisas. No final de 20, né, começou aquelas paradas de show em... como chama dos carros? Drive-in. Que, puta, a gente fez, cara, mas mais pra movimentar, pra tentar ganhar uma grana. Mas era, assim, eu odiava fazer. Os comediantes também... Ficava aquela buzininha. Aí depois começou a voltar aos poucos, os teatros com lugares restritos. Mas aí a minha estrutura que eu tinha montado antes não tava funcionando. Eu comecei a perder muito dinheiro. Falei, meu, quer saber? Parei. Porque eu fiquei num limbo, cara. Eu fiquei num meio, assim, que eu não tinha exclusividade de nenhum artista. Só que eu tinha um contato muito bom com todo mundo. Sim. Só que quando voltou, todo mundo precisava trabalhar, cara. Sim. Então você tinha metade das pessoas ainda na rua e o triplo de shows. Então muita gente se fudeu, cara. Muito show pequeno se fudeu. O que tava funcionando eram os shows grandes e os solos dos comediantes que a pessoa quer ver. Pô, você dava um Google, show sábado em São Paulo, 40, cara. Porque cada comediante, quando liberou, falou, cara, eu preciso trabalhar. O cara se juntava com mais dois comediantes, pegava um bar e começava a fazer. E aí eu não conseguia aguentar essa barriga aí. Eu também já tava de saco cheio. Na pandemia começaram a aparecer outras coisas, outras ideias. Eu falei, meu, quer saber? Aí parei de produzir, assim, no final de... Acho que 21 ainda fiz algumas coisas até o meio do ano. Ainda fui levando. Depois eu falei, mano, deixa quieto, não tá rolando, não tô conseguindo me posicionar bem, não tô conseguindo fazer direito, tô perdendo grana. E aí eu parei. Mas foram longos anos, assim, legais. Conheci um monte de gente legal, vi um monte de gente começar. Pô, você falou os nomes aí. Não. Porra, deixa eu tomar.